Questão de tempo então, né, Pavi? Teremos a CPMI do 8 de janeiro. Qual a sua expectativa? Pavi, boa noite. Boa noite, Brown, Mota, Trindade, nossa audiência. É algo bastante preocupante e isso vai de encontro com o que eu já tinha adiantado ontem. Esta tem a qualidade de ser a CPI do fim do mundo. E tem esta qualidade porque ela vai atingir todos os três poderes. Essa CPMI, que antes o governo aplicou muito esforço, dinheiro e cargos públicos, que não deixa de ser dinheiro do contribuinte, para que ela não acontecesse, o jogo, os ventos mudaram a partir das imagens de ontem. Não se confia mais na Procuradoria-Geral da República, não se confia mais na Polícia Federal, que é chefiada por Flávio Dino, e não se confia mais em Alexandre de Moraes como relator. Todos são parciais e todos passaram a ser também golpistas, porque o Estado democrático de direito tem um elemento fundamental, uma instituição basilar, que é a pedra de toque, que se chama direito. A revelação das imagens de ontem ela é grave pelos seguintes motivos. As imagens que nós utilizamos aqui na Jovem Pan, nós a conseguimos através do nosso coordenador em Brasília, o Cláudio Dantas, e essas imagens estavam, todas elas, no inquérito dos atos do 8 de janeiro. Se essas imagens estavam lá, se a imagem do general Gonçalves Dias, dos seus funcionários, estavam nesse inquérito, e se o relatório final da Polícia Federal, porque a investigação criminal funciona assim. É importante que se esclareça isso, Vitor, para que a gente não passe por, vamos dizer assim, aventureiros do argumento. A investigação criminal começa com a polícia. A polícia, ela colhe provas, ela ouve tudo o que ela precisa ouvir a partir dessas provas e faz um relatório. Nesse relatório, ela diz: esta pessoa pode ou não pode ser processada. Ela manda o relatório para o Ministério Público. O Ministério Público analisa o relatório e compara com as provas que estão anexadas a esse relatório para ver se a polícia tem razão. Se o Ministério Público diz a polícia tem razão, ela faz a denúncia e manda para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário diz o seguinte: isso vai para análise, isso não merece análise. Quando o judiciário diz faltam provas ou, opa, tem um erro aqui na denúncia que não está casando com as provas da investigação da polícia, ele pede para o Ministério Público falar com a polícia: olha, faça as oitivas que faltaram, colham as provas que faltam. Mas isso não aconteceu aqui. Quando nós fomos surpreendidos com essa imagem, nós vimos que a Polícia Federal não ouviu as pessoas dessa filmagem. Nós vimos que a PGR não cotejou o relatório da polícia com as provas e ela devia ter dito: Polícia Federal, ó, faltou essa oitiva aqui, faltaram essas pessoas serem ouvidas. Sem isso, eu não posso fazer a denúncia para o judiciário. E, por sua vez, faltou ao ministro Alexandre de Moraes olhar que as provas da investigação não foram exauridas, de modo que as pessoas das imagens não foram ouvidas. Então erraram os três: Polícia Federal, PGR e Alexandre de Moraes. Erraram os três porque os três tinham conhecimento dessas imagens. E a impressão que fica é a seguinte: tudo isso foi feito para prejudicar apenas um lado do espectro político do Brasil. Então nós temos hoje um voto para que as pessoas se tornem réis, especialmente no caso do vandalismo, que é imprestável. E é imprestável juridicamente porque é nulo. É nulo porque a investigação é parcial. Logo, quando os outros ministros que formaram a maioria para acompanhar o voto de Alexandre de Moraes, que tinha em poder estas imagens, devem, porque pode-se mudar o voto até o final da sessão, devem dizer o seguinte: olha, eu retiro o meu voto acompanhando o voto do relator, porque o voto do relator, ele é equivocado. Ele deixou passar
Um ponto fundamental da denúncia que não foi percebido pela PGR porque a Polícia Federal não exauriu as provas. Se o STF não fizer isso, nós vamos ter coroado um caso de persecução penal nula. E aí sim nós teremos um golpe de Estado e nós não poderemos dizer que isso aqui é um Estado democrático de direito de jeito nenhum. Por isso a CPMI é importante, para que tudo seja trazido às claras. Porque se nós temos essas imagens que estavam escondidas, criminosamente escondidas, ardilosamente escondidas, totalitariamente escondidas, o que é que nós não vamos encontrar quando tudo estiver na luz do dia? E aí, Roberto Mota, trabalho não vai faltar, hein, Mota, para a CPMI. Cada dia que passa surgem novos elementos. É uma boa notícia. Esse novo fôlego que ganhou a CPMI agora parece só uma questão de ser formalizada, né? Na semana que vem teremos a leitura do requerimento, em breve o início dos trabalhos na comissão. Uma boa notícia, Mota? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, meus queridos colegas. Boa noite, nossa audiência. Eu acho que a gente não podia ter esperado outro resultado, né? A não ser a adição dessas novas assinaturas depois do que mostraram as imagens do 8 de janeiro do sistema de vídeo do GSI. O Pavinato levantou a hipótese dessa CPI ser a CPI, dessa CPMI, né, ser a CPMI do fim do mundo. E eu respondo ao comentário dele dizendo o seguinte: querido Pavinato, qualquer brasileiro com mais de 50 anos já viu muitas vezes a aproximação desse fim de mundo. Essas imagens provocaram espanto generalizado, não podia ser diferente, porque é difícil encontrar uma correlação entre o que as imagens mostram e a narrativa oficial sobre o que aconteceu naquele dia. É preciso que se esclareça tudo o que foi que aconteceu, especialmente porque está em jogo a liberdade de pessoas potencialmente inocentes. Eu não tenho nenhuma condição de fazer a análise jurídica que o Pavinato fez, mas algumas observações a gente pode fazer. Havia um general nesse local, um ministro, no mesmo momento em que ocorriam depredações, e a gente vê pelas cenas uma naturalidade de convívio das duas situações, tá? Essas imagens também sugerem a existência de dois grupos distintos de invasores. Um grupo entrou para vandalizar, para quebrar tudo, como se tivesse recebido uma missão. O outro grupo entrou e está passeando por ali, tirando fotografias, fazendo vídeos e, inclusive, em diversas ocasiões, tentando impedir o vandalismo. A gente vê isso em várias cenas. Alguém que tenta impedir um vandalismo não pode, obviamente, ser chamado de vândalo. Então, no mínimo, essas imagens trazem essa informação nova. Aí há dois grupos, ou parece haver dois grupos distintos de pessoas. Esses dois grupos distintos não podem ser tratados da mesma forma. Esse assunto provavelmente é o mais importante nas mãos do Congresso Nacional agora, embora eu não ache que essa vai ser a CPI do fim do mundo, ela pode muito bem significar o fim prematuro de um ciclo desse governo. Você concorda, Zé? Tem potencial para isso, que mencionou agora o Mota? Tem sim. É preciso investigar ali, algo de muito sério e muito esquisito aconteceu. Eu acompanhei fazendo coberturas, né, sobre várias movimentações, sobre concentrações na porta do quartel-general, do QG daqui de Brasília, né, e vi que a partir ali do dia 12, mais ou menos quando houve aqui aquelas explosões, ali já havia um domínio esquisito dos fatos. E várias narrativas mostram exatamente de que pessoas estranhas chegaram.
E houve vários documentos que mostram que a Polícia Rodoviária Federal alertou várias autoridades uma vinda estranha de muitos ônibus para Brasília. Então, para o grupo de informação e para o grupo de proteção, todos sabem que ônibus vindo para Brasília, isso significa manifestação, e manifestação muito grande. Houve aqui um bloqueio de ônibus, mas as pessoas acabaram se concentrando lá. E aí as pessoas narram e me falam, né, as pessoas que estavam lá de verde e amarelo, na porta dos quartéis, e que de repente começaram a aparecer pessoas que eles não conheciam e não entendiam, inclusive pela agressividade. Que eles falaram, olha, peraí, a gente não lida desse jeito aqui não. Até afastaram deles e tal. E de repente, quando foram para a esplanada dos ministérios, o que se pensava ser mais uma manifestação tranquila, aconteceu aquilo. E muita gente foi atrás e entrou, e todos que entraram, os 100 dessa primeira leva aí, serão condenados. Os ministros do Supremo dizem assim, olha, entrou no Congresso, entrou no Supremo, ou entrou no Palácio, condenação, né? Por que é a invasão de prédio público. Existem outros, né? A tipificação, Mota, ela vai definir ali o papel de cada pessoa. Então, quem invadiu, quem destruiu obras e tal, tudo isso tem. Agora, todos podem entrar, se invadiram, em formação de grupo, né? Formação de grupo e tentativa de abolição violenta do poder. Não houve em nenhum momento a característica disso, de tentativa de abolição do poder, até porque não havia poder por ali. O presidente Lula não estava no Palácio do Planalto, não tinha ninguém no Supremo Tribunal Federal, e ocupar prédio, todo mundo sabe que não é ocupar poder, é ocupar prédio, né? Nada mais do que isso. E o que está em jogo, e a CPI vem muito bem, é o debate sobre a narrativa do que aconteceu. Porque até hoje, a grande narrativa, a fala era de que tentaram dar um golpe, uma supressão violenta do poder, e que eram todos bolsonaristas, e que todos estavam planejando isso há muito tempo. Esta é a visão. E a CPI vai chamar a todos para dar exatamente a possibilidade de nova versão ou nova avaliação do que realmente aconteceu ali no dia 8. É preciso, sim, além da investigação jurídica que é feita pelo Ministério Público, pela polícia, é preciso, sim, a atuação do Congresso Nacional. E a disputa, Vitor, está muito pesada. Agora há pouco mesmo eu soube de 2 reuniões importantes na Câmara e Senado para tentar definir ali que participarão da CPI quem assinou o requerimento. Os partidos devem indicar quem assinou o requerimento, porque alguns partidos, eles são divididos, União Brasil, MDB e outros. Existem os que são adversários e os que são governistas. Se o líder que tem essa competência indica só governista, aí a maioria será governista, o presidente será governista, o relator governista, e é a repetição daquela CPI terrível ali da pandemia que tentaram ali, de todas as formas, processar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a disputa agora é essa, saber quem vai indicar o relator, o presidente e a maioria do plenário.